Uma vez, bom dia, graça e paz da parte daquele que vive eternamente, nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós temos como propósito nesta manhã dar continuidade àquilo que nós iniciamos na quinta-feira passada. Estamos tratando sobre as 4 propostas e podemos dizer as 4 propostas de Faraó ou do diabo, tendo em vista que a figura de Faraó tipifica a figura de Satanás, o adversário. Ali como um adversário do povo de Deus, quando Moisés, aquele que é escolhido pelo Senhor para essa grande tarefa de tirar o povo do Egito e de confrontar através de pedidos para que o povo saia, Faraó, então, ele traz propostas essas que, como foi bem dito, começamos a tratar na quinta-feira. Eu quero dar uma pequena cola, ou um spoiler daquilo que nós já falamos. Coloque para a gente aí qual é a primeira proposta. A primeira proposta é de continuar no Egito. Quando o texto trabalha sobre isto, que é o verso 25, não estarei pregando novamente o que foi anunciado na quinta-feira, mas eu preciso fazer um link daquilo que já foi dito. Então, a primeira proposta, que é a proposta de Satanás para a vida dessa sociedade, a proposta não é algo peculiar a um povo de Deus, não, ao povo de Deus, melhor dizendo, não, é uma proposta para todo mundo. E qual é? A proposta de continuar no Egito. Diz o verso bíblico de Êxodo 8, 25, então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, preste atenção, olha o que ele disse, vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Então, tudo que o diabo quer é uma aliança perversa. Aliança que é caracterizada da seguinte maneira: a pessoa, ela serve a Deus, mas permanece vinculada ao Egito. Ela não sai do Egito, ela continua com os mesmos valores. É aquela pessoa que crê em Deus. Ela pode ser uma pessoa batizada ou não, membro de uma igreja ou não, mas normalmente caracterizada por participar do corpo de Cristo. Só que essa pessoa, ao participar do corpo de Cristo, ela ainda vive no Egito. A grande questão, como já virou até um jargão, não é sair do Egito, o Egito sair da pessoa. A grande dificuldade é que as velhas coisas passem realmente. Porque a proposta do Evangelho é de ser uma nova criatura em Cristo, e Cristo traz tudo novo. O Egito deve ser algo do passado, remoto, esquecido, abandonado, amém? E nós falamos em segundo lugar, ou seja, a segunda proposta, que é baseada em Êxodo capítulo 8, verso 28, que é a proposta de ficar perto do Egito. Diz assim um verso bíblico, disse o faraó, eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito, e ore por mim também. Em outras palavras, fique perto do Egito, enamore com os valores errados. Não sei se você esqueceu, mas o Egito, ele também tem uma tipificação. E qual é? A de mostrar os valores errados, pecaminosos, mundanos, diabólicos. Então, quando fala de ficar perto, a proposta é, tá bom, pode até sair, mas fique rodeando, fique enamorando com os valores errados, fique um pé lá e outro pé aqui,
Sirva a Deus, mas também sirva aos seus prazeres, sirva também ao diabo. É uma proposta que Faraó deixou muito clara para o povo de Deus. Muito bem, agora queremos trazer as outras duas propostas. E o nosso intuito nesta manhã é apresentar de forma clara, pedagógica, simples, aquilo que Faraó falou lá no passado e que ecoa nos dias de hoje. E para isso, eu vou pedir que você feche os seus olhos, mais uma vez, e peça que nada venha atrapalhar a voz de Deus em seu coração. Senhor, fale conosco, trate o nosso coração, o nosso entendimento, e que a sua igreja seja alimentada por sua voz. Nós oramos em nome, por amor de Cristo Jesus. Amém? E essa proposta, ela é expressa no capítulo 10, verso 11. E qual é? A proposta de deixar os filhos no Egito. Vamos tentar entender um pouco melhor sobre isto. E para entender, é melhor olhar para o texto. O verso 11 diz: de forma alguma, essa é uma expressão de Faraó, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. A proposta de Satanás, por meio do astuto rei do Egito, é de segurar os filhos, tendo em vista que não tem mais tentáculos prisionais com os adultos. Percebendo que não podia mais segurar os adultos, tenta segurar as crianças, para ter, em breve, mais uma geração escravizada no Egito. O diabo, ele sabe muito bem que o seu tempo é limitado. A Bíblia apresenta isto, que um dia haverá o julgamento final. Então, enquanto isso não acontece, ele utiliza estratégias, ele traz propostas, e uma das propostas mais evidentes nos dias de hoje é exatamente essa, a proposta de segurar os nossos filhos. Você sabe que Satanás quer escravizar os nossos filhos. Você sabe que ele utiliza por vários meios. Ele utiliza através de amizades ruins. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Ele utiliza no meio de comunicações. A internet é algo fabuloso, extraordinário. Algo que a nossa mente não poderia pensar há algumas décadas. Algo que traz lucidez para tantas dúvidas. É algo pedagógico, instrutivo, mas que também tem um lado que não é nem tão oculto, não é deep web que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é da internet sendo manuseada de forma incorreta. A internet pode proporcionar, e não a internet em si, mas o mau uso dela, e esse mau uso pode ser uma ferramenta, e tem sido, satânica, para prender os nossos filhos. Não estou dizendo somente por acessos a coisas erradas, mas viciando em telas. Quando nós olhamos, quanto tempo temos depositado em telas, deveria trazer tristeza ao nosso coração cristão, em detrimento daquilo que nós depositamos, a Bíblia, a oração. Hoje, vivemos na sociedade multimídia, vivemos numa sociedade onde o atrativo, ele pula aos nossos olhos. E o diabo tem cercado os nossos filhos com isto.
eu tenho muito receio da geração em que a primeira coisa que uma criança recebe não é o afeto, mas um celular. Isso é muito perigoso. Por causa da falta de habilidade, ou falta de tempo, de recursos, ou qualquer coisa, nós temos empenhado a entregar uma mídia do que entregar uma atenção devida. Muitos dos nossos filhos também estão sendo levados a propostas anti-Deus em suas escolas. Vivemos, para alguns, uma sociedade pós-cristã, onde os valores judaico-cristão não é mais apresentado, é algo antiquado, quando não é algo antipático às novas chamadas ideologias. A proposta de Satanás, ela tem tentáculos, não é somente deixar no Egito, é como ele tem feito isso. Uma coisa que o bichinho ele é astuto, a Bíblia diz isso. Ele tem uma criatividade demoníaca. Ele consegue aliciar de formas tão diferentes. Ele tenta de uma maneira, tenta de outra, e quando não consegue, tenta mais de outra. A Bíblia diz que devemos sujeitar a Deus, porque a sujeição a Deus nos dará a condição de resistir ao diabo. E isso faz parte, ou deveria fazer parte também, do pensamento de nossos filhos. As propostas que ele tem apresentado, elas sempre vêm numa bandeja de prata, nunca num saco rasgado, furado, sujo. As propostas são sempre maravilhosas aos nossos olhos, como era o fruto da árvore. Ele está agindo, e nós precisamos salvar os nossos filhos da escravidão. Os nossos filhos não estão sendo criados para a escravidão, mas eles precisam ser criados para a salvação, para herdar o reino dos céus. Filho de crente precisa sim de um encontro real, definitivo com Cristo Jesus. A herança que devemos deixar é o legado, o ensino bíblico, ético, moral, cristão, mas nós não conseguimos deixar para os nossos filhos a salvação. A salvação é só Cristo que dá, e eles precisam entender isto. E é por meio de Cristo que eles têm essa libertação. Então quero fazer um convite inicial aos pais, principalmente pais que têm filhos dentro das suas casas, ou aqueles que são responsáveis por esses filhos, às vezes pode ser neto, sobrinho. Fique atento o que está acontecendo ao redor. Não vivemos num parque de diversão. O solo onde nós pisamos é um solo bélico. Estamos em guerra, não com pessoas. Nossa luta não é contra pessoas, mas contra as ciladas que o diabo tem colocado através dos seus soldados. Temos que olhar e perceber que vivemos um embate, que a nossa briga não é aqui neste mundo, mas nas regiões celestiais, e não com as armas carnais, mas com as armas poderosas em Deus. Fique atento ao que está sendo assistido, ao que está sendo conversado, qual é o relacionamento que seus filhos estão tendo, com quem eles conversam, quem são os amigos, enfim. Criar é muito difícil, educar ainda mais. Quando nós falamos que devemos salvar os nossos filhos da escravidão, é pedir que o Senhor nos levante como Moisés em nossas casas, como aqueles que intercedem, como aqueles que vão e confrontam, não estão simplesmente aceitando. Mas um outro pedido e uma outra fala não é mais agora direcionada aos pais, mas a quem? Aos filhos.
Existem coisas, atitudes, que só você pode tomar. Não é terceirizado. Há uma tendência minha e sua de transportar, de terceirizar a nossa responsabilidade. Não, Senhor, não fui eu, foi a mulher que tu me deste. Não, não fui eu, foi a serpente. E isso não é novo. Não há nada novo nisso. Desde o Éden, o diabo quer destruir a família. E vai utilizar dos meios. Ele vai utilizar até de meios que Deus criou, e ele vai tentar inverter isto para que seja uma arma dele. O erro não está na criação da árvore nem do fruto, mas na não obediência. Quando Faraó é confrontado, ele não obedece à orientação. Moisés deixa muito claro que aquela orientação não é dele, não é de Arão, nem do povo. Aquela orientação é de quem? Povo. Aquela orientação é de quem? De Deus. Não estou dizendo que os pais são perfeitos, somos pecadores, mas os pais são figuras que Deus colocou como instrutores, também pais crentes, instrutores de seus filhos aqui nessa terra. E a instrução é conforme foi feito o pedido lá no Antigo Testamento: ensina-me a criar os meus filhos. A instrução que nós temos como pais a passar para os nossos filhos, elas precisam ter uma origem. A origem vem de Deus. Então, filhos, entendam exatamente isto. Os pais são orientadores autorizados de Deus em suas vidas. Cadê os améns dos filhos? Misericórdia. Porque quase sempre as orientações não são bem agradáveis. Quase sempre as orientações não são oportunas. Aqui no caso também não era. Deixa o povo ir, vou perder a mão de obra. Quem fará os tijolos? Quem vai cumprir aqui as obras determinadas? Não, vocês não vão. E como salvar os nossos filhos? Primeiro, filhos precisam ser filhos obedientes. Eu não estou promovendo, eu não estou instruindo nada acerca dessa linha de pensamento, mas, se fosse no Antigo Testamento, o filho rebelde era morto a pedradas. Sabia disso? Boa parte daquilo que o filho não aprende é porque o pai não ensina. E boa parte daquilo que o filho não aprende é porque não quer aprender. Então, quando nós falamos de obediência, ela precisa ser total. Porque obediência parcial é insubordinação. Cuide para que tenha um coração obediente, porque o coração dessa sociedade é um coração rebelde, e rebeldia é pecado. É um coração que não quer aceitar limites. Aí nós percebemos crianças sem limites, crianças que batem no rosto dos pais, crianças que parece que mandam nas casas. Há um limite, meu irmão. A Bíblia diz para não esconder a vara, não esconder a instrução, a disciplina, a orientação, mas tudo isso em amor. É assim que Deus faz conosco. Mas para salvar os nossos filhos da escravidão, como diz lá em 2 Reis 4, que tenha sempre o azeite na sua casa. Que tenha sempre a presença de Deus. Quantos lares de crentes, Cristo é visitador, não morador. Só visita quando o crente chama porque o negócio está complicado. Ele deve ser o alicerce dos nossos lares. A nossa casa precisa ter o perfume de Cristo. Eu não conheço muito bem de desinfetante,
aquele cheirinho, mas como é bom estar numa casa limpa e cheirosa, não é verdade? Eu não sei o nome, mas esse dia eu falei, poxa, que cheiro bom, que é algo novo, porque o cheiro bom, ele traz bem-estar. Uma casa onde tem o perfume de Cristo é uma casa onde tem paz, harmonia. Não tem como você ensinar de Cristo se você está em pé de guerra toda hora. O que você está ensinando? Você constrói aquele castelo de areia e com as suas atitudes você derruba. Que na sua casa, no seu lar, venha a ser um lar onde o azeite venha ser perfeitamente harmonioso, onde a presença de Deus seja nítida, onde as pessoas se sintam bem, onde os seus filhos venham ter o prazer de estar, onde o seu marido tenha prazer de estar, onde a sua esposa tenha prazer de estar. Mas um caso aqui dos filhos, onde os filhos não venham se refugiar em seus quartos e ficarem lá lacrados, guardados, e vindo visitar a casa de quando em quando, mas que tenham acesso a tudo, porque em tudo há alegria. Como diz lá, um texto muito querido da minha parte, em Marcos capítulo 2, onde diz que Jesus estava em casa, e por estar em casa, levaram ali um paralítico. Quando nós temos a certeza que Jesus está em casa, nós levamos a Ele, não precisamos buscar em outro lugar, porque na nossa casa é lugar e é morada de Deus. E quando Deus está, milagres acontecem, perdão é liberado, porque assim aconteceu lá em Cafarnaum. Eles trouxeram um paralítico, baixaram o leito pelo telhado, e Jesus diz, perdoados são os seus pecados. Ele diz que aquela pessoa estava sendo salva. Sabe por quê? Porque onde Jesus está, algo maravilhoso acontece. E paz, diga não a Faraó, diga não às propostas. Qual é a proposta? Vocês lembram da proposta? De deixar os nossos filhos no Egito. Dá trabalho, suor, mas não abandone os seus filhos. Lute por eles, não permita que eles estejam vivendo no Egito, não tenha uma vida egoísta, pensando ou vivendo, eu estou no céu, não sei quanto aos meus filhos, mas isso é responsabilidade deles. Não, lute pelos seus filhos. Moisés, como instrumento de Deus, não abandonou o seu povo, ele estava lá toda hora, diante de Faraó, e nós estamos diante de Deus, e precisamos estar diante de Deus Todo-Poderoso, toda hora, intercessão pelos nossos filhos. Diga não às propostas. Nós não criamos os nossos filhos para o inferno, nós criamos os nossos filhos para herdar o reino dos céus. Não se acomode. Quarta e última proposta, é a proposta de deixar os bens no Egito. O verso 24 do capítulo 10 diz: então Faraó mandou chamar Moisés e disse, vão e preste culto ao Senhor, deixe somente as ovelhas, os bois, as mulheres, as crianças podem ir. Deixe somente as ovelhas e bois. Irmãos, e agora uma palavra direcionada a crentes, membros de igreja, no nosso caso, membros desta igreja. Há uma proposta de servir a Deus, mas não com os nossos bens. Isso é uma proposta satânica. Tudo que eu tenho, e tudo que foi conquistado, tudo que você tem, e tudo que foi conquistado, veio somente de um lugar, de Deus. Não foi o seu intelecto, o seu grau de amizade com pessoas certas, ou a sua instrução, não. Tudo vem de Deus, que capacitou, que deu meios. Não existe coincidência.
A nossa vida não está num mar à deriva. Deus está conduzindo a história do universo e nós estamos contidos nessa história. Tudo o que aconteceu, tudo o que acontece e acontecerá, e agora eu falo de forma muito específica, na sua vida financeira, é para que você honre ao Senhor. A proposta satânica aqui é o seguinte: pode levar os seus filhos, pode levar as suas mulheres, vocês, homens, podem ir, mas deixe aqui os seus bens, porque os seus bens pertencem a mim, diz o faraó. Em outras palavras, os seus bens precisam permanecer no Egito. Ou nós somos na totalidade de Deus, ou nós não somos. Não tem como servir a Deus e servir a Mamon. A Bíblia diz, devemos servir a um único Deus, e a expressão onde coloca essa idolatria, é a idolatria do coração. E qual é a idolatria do coração aqui no texto? É de prender, ou se prender aos bens. Nós somos convidados a levar tudo o que temos diante do altar de Deus, porque aqui os bois, as ovelhas representam os bens, porque era dali que eles tiravam o lucro, era dali que eles tiravam a maneira de viver, de sobreviver. Hoje seria talvez a sua empresa, o seu salário do seu trabalho, a sua casa, o seu carro, tudo que temos pertence a Deus. Aí, qual é a proposta incutida de Satanás? Tem uma declarada e outra incutida. A incutida é o seguinte, nas entrelinhas, está dizendo o seguinte: você vai adorar a Deus, mas você não vai adorar com seus bens. Os seus bens ficam. Isso é uma proposta maligna, irmão, que tem muita aceitação no meio da igreja, inclusive nessa. É de não devolver o seu dízimo, não ser ofertante. Aí a pessoa, pastor, como que tudo acontece? Cai do céu? Vai cair do céu, porque a Bíblia diz que as bênçãos caem sobre a cabeça daqueles que servem a Deus, mas você não participará disso. Uma das atitudes de devolver o seu dízimo, além de ser fiel, fidelidade em todos os momentos e reconhecimento daquilo que Deus está fazendo, é participar daquilo que Deus está abençoando. Acabamos de comprar aparelhos de ventiladores para a igreja e lá para a congregação. Não deu para chegar lá quase que eu falo o nome da loja, não deu para chegar lá na loja e falar assim, ó, sorriso, pagou? Não, é dinheiro, parcelado, em 8 vezes. Irmãos, Deus quer nos abençoar por sermos participantes daquilo que Ele já deu como determinação. Olha que coisa interessante, Provérbios 3, 9 e 10, versículos 9 e 10, diz assim, vamos ler juntos? Honre o Senhor com o quê? Pare, poder parar aqui. O que é todos os seus recursos? É que tudo aquilo que vem à mão. Nós precisamos tirar a idolatria do nosso coração. Alguém já disse, e eu concordo, o nosso coração é fábrica de ídolos. E uma das esculturas mais magníficas que o diabo permite que o nosso coração adore é o dinheiro. Temos outras, a fama. Temos outra, o egoísmo, a soberba. Mas no caso de uma sociedade tão capitalista, fica difícil abrir mão. Aí a gente quer negociar com Deus, eu vou entregar isso aqui para Deus, mas você sabe que no fundo aquilo que você está entregando não é a realidade. E alguns simplesmente não entregam nada, não devolvem nada. Olha o que diz, honre ao Senhor com todos os seus recursos. E aí fala de que maneira? Com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus
barris transbordarão de vinho. Pastor, isso aí é pacto do Antigo Testamento, isso não é do Novo Testamento. Não, então vamos para Paulo. 2 Coríntios 9, versos 6 e 7, um texto muito conhecido. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração. Aí que está, pastor, o meu coração, mas um coração lavado, remido pelo sangue de Cristo Jesus, é um coração obediente e participativo da obra de Deus. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou obrigação. Aí, pastor, não é com pesar ou com obrigação. Lógico que não é, meu irmão. Porque um coração lavado, onde não há idolatria do coração, é um coração que entrega com alegria, com satisfação. Eu conheço pessoas que têm mais prazer em pagar suas dívidas do que qualquer outra coisa. A pessoa vai lá e paga a sua dívida. Poxa, estou feliz, acabei de pagar o carnê. Acontece ou não acontece isso? Isso é tão digno. Cumpriu. Nós não pagamos mensalidade, nós não entregamos por obrigação, mas por reconhecimento, que é mais do que tudo isso. Nós reconhecemos que Deus tem nos abençoado, e que o que eu posso fazer? Essa semana eu estava conversando com um amigo meu, lá em Liverpool, foi chamada de vídeo, e ele estava falando que tem um jogador de futebol lá na igreja dele, muito conhecido, que eu não vou citar o nome, e que se converteu há pouco tempo, e que joga no mundo árabe. E aquela pessoa é tão grata a Deus, por tudo aquilo que Deus proporcionou na vida dele, que ele chegou para o líder da igreja e falou assim, como eu posso ajudar? O líder da igreja, o pastor, falou assim, a gente precisa de mais igrejas. E ele saiu abrindo igreja em vários lugares. Porque ele pode fazer isso. Tem coisas que nós não conseguimos fazer, mas o que você consegue fazer no reino de Deus? Como você consegue abençoar? É uma palavra dura, mas necessária. Porque pior é a igreja ou a pessoa estar caminhando numa trilha, numa vereda errada e não ter orientação, do que ser orientada e não querer ir. Aí é responsabilidade da pessoa. Mas o que Deus propõe para nós é o seguinte: andemos juntos na vereda correta. Olha o que diz: cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama que dá com alegria. Esse texto não autoriza a você não devolver, pelo contrário, ele te incentiva a devolver com alegria, não por obrigação, não com tristeza. É você ter o júbilo de não deixar os seus bens no Egito, mas os seus bens estão adorando a Deus, o Senhor. Amém, povo? E não é algo que acontece janeiro, julho, outubro, não, todos os meses, porque todos os meses o Senhor é fiel contigo, todos os meses o Senhor tem dado graça, todos os meses o Senhor tem dado sustento, um amparo. Então, entenda isto. Salmo 103, verso 1 e 2 diz, olha o que diz aqui: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. A expressão do salmista aqui é para Deus, mas depois ele termina dizendo uma expressão para ele mesmo. É como se estivesse conversando, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Aqui a ideia é a seguinte: Senhor, eu te adoro, te bendigo, a minha alma te adora, te bendiz, mas que eu não venha esquecer de nenhuma das suas bênçãos, porque nós somos esquecidos. Oramos pedindo: Senhor, entra com providência, Senhor, abre uma porta de trabalho, Senhor, entra. Nós fazemos isso como igreja, é normal, é lícito, mas o que fazemos com o resultado? O que nós fazemos com aquilo que o Senhor tem nos dado? Será que a proposta, essa quarta proposta, tem sido evidenciada e vivida no nosso meio? Eu digo que sim, infelizmente. Mas precisamos mudar isto. Nós temos que honrar o Senhor com todo o nosso ser e com tudo aquilo que Ele tem nos abençoado.
Isso quer dizer caráter cristão. Joe Owen, que é um técnico de esportista, né? Ele diz assim: preocupe-se mais com o seu caráter do que com a sua reputação. Caráter é aquilo que você é, reputação é apenas o que os outros pensam sobre você. Às vezes nós apresentamos algo, mas quem nós somos no fundo? Quem nós somos realmente? D.L. Moody diz: reputação é o que as pessoas pensam ao meu respeito. Caráter é o que eu sou quando ninguém está me olhando. Qual é o nosso caráter? Porque é algo muito pessoal. As pessoas quase sempre não conhecem a nossa vida financeira. Mas será que o meu caráter evidencia uma vida financeira que é consagrada ao Senhor? Irmãos, o nosso desejo como igreja é que nenhuma dessas 4 propostas, nenhuma, sejam vividas por nós, mas repudiadas, porque a proposta que nós temos é a proposta da cruz, o que Cristo propôs para nós lá no Calvário. Quando nós somos orientados a um diagnóstico da nossa alma, o remédio é apresentado, mas precisamos beber desse remédio, para que a nossa alma seja tratada e curada, que não sejamos somente ouvintes, mas que saiamos daqui praticantes da palavra de Deus, e que o nosso acordo não seja com Satanás, mas que o nosso acordo seja com aquele que vive eternamente, com aquele que é o Cordeiro Santo de Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos, por favor. Senhor, diante de tudo que foi apresentado, eu entendo da sua parte ao nosso coração, não permita que saiamos daqui da mesma maneira, mas que haja mudança, Deus, radical. Corte na nossa alma, Deus, mas que façamos o que é certo. Ó Deus, que não venhamos a ser acomodados, vivendo no Egito, ou perto do Egito, ou que os nossos filhos permaneçam no Egito, ou que os nossos bens estejam no Egito. Ó Deus, arranque de nós essa idolatria do coração, arranque de nós esse comodismo, arranque de nós essa falta de postura, essa falta de coragem, mas que sirvamos o Senhor de forma integral, e não nós, mas os nossos também. Ó Deus, que o nosso coração não seja um aceite das propostas de Satanás, mas que vivamos, Deus, com a proposta maior, que é a proposta da cruz. Que vivamos não para nós, mas para Ti. Tanto as nossas ações, como também, Senhor Deus, os nossos bens, também os nossos filhos, também a nossa postura, as nossas decisões, que tudo glorifique a Deus, que tudo glorifique o Senhor, o Pai. E que saiamos desse Egito para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém?